meus amigos, mais uma explicação de mais um vídeo gravado no canal Manifestadores Físicos aí da nossa grande amiga, grande irmã, Cláudia Amaral. E o vídeo, e o texto, no caso, lido por ela nesse vídeo, chama-se Uma Palestra Profética. Vamos entender um pouquinho mais dessa leitura, feita aí por nossa amada irmã, Cláudia Amaral, do canal Manifestadores Quânticos. E você, então, vai tendo a explicação aqui no nosso canal Milagres da Mente. Deixa eu arrumar a câmera aqui para a gente continuar. Ok, muito bem. Vamos lá então? Olha só, vou começar o texto que ela leu, tá? E aí a gente vai dando as explicações. Em seu poema chamado Europa, que é uma profecia sobre você e eu, William Blake disse, então, ele colocou um nome fictício, M. Tarmon, acordou, nem sabia que ele havia dormido, e 1.800 anos fugiram como se não tivessem existido. Então nós vamos já explicar para vocês o que isso quer dizer. Depois ela leu na continuação o seguinte: contada na forma de uma história, Blake usou o nome M. Tarmon para expressar qualquer desejo ou imagem que emanasse. Então, M. Tarmon é o seu desejo, certo? Ele é a emanação. A emanação ele colocou de los, mas é dos que contam, né? A emanação dos que contam que, na história, teve similitude do Senhor e toda a imaginação, enquanto sua imagem, eu, M. Tarmon, como sugeriu Blake, Los, ele colocou, mas quer dizer, nos sonha em realidade. E quando acordou, não sabia que havia dormido, mais de 1.800 anos tinham fugido. Você vai me perguntar, como assim 1.800 anos tinham fugido? Então entra na explicação de Neville aqui sobre isso, para a gente entender. Neville usou ele como exemplo, dizendo assim, ó, no meu caso, 1.859 anos fugidos, haviam fugido, como se não estivesse sido. Eu não tinha ideia de que tinha entrado em uma imagem chamada Neville e tornado real. Mas eu, toda a imaginação, amei tanto a sombra que conjurei, entrei nela e a deixei viva. Então o que o Neville está dizendo, que quando você está numa outra dimensão, num outro plano, o tempo é diferente daqui. Segundos aqui são horas, minutos são dias em outra dimensão. Né? Eu até falo, indico aqui para quem quiser assistir o filme, A Origem, com Leonardo DiCaprio, vocês vão entender um pouco sobre sonhos lúcidos. E também tem um filme chamado The All, na Netflix, né? The All, que fala muito sobre as dimensões, como você vai para outras dimensões. Então a morte, como diz Neville, não existe. E quando você está nessa outra dimensão, antes de vir para a dimensão que você está agora, muitos vão dizer antes de reencarnar, antes disso, mas vamos falar de dimensões, você está dormindo. Então você pode ter dormido por milhões de anos, e quando você passou por uma dimensão, nasceu, ou seja, se incorporou, por exemplo, eu, 1965, foi o ano que eu nasci. Quando incorporei, quando assumi o Adam, sobrinho, que hoje está aqui, então esses 1965 anos foram como se não tivesse existido. Daí para trás. É esse o sentido que Neville quer dizer, e onde isso entra nas explicações atuais da física quântica de hoje. Vamos ler mais um trechinho e vou explicando para vocês. Para os da imortalidade, parecia estar dormindo em um sofá de couro ou de ouro, ele diz. Mas para mim mesmo, eu era um andarilho, apesar de perdida na noite triste, mantida a visão divina em tempo de angústia. Continuei sonhando que era Neville, até acordar, sem saber que tinha dormido. No entanto, 1.959 anos haviam fugido como se nunca tivesse existido. Então, o que eu acabei de explicar aqui para vocês, dentro do pouco entendimento, é isso que Neville quer dizer. Porém, o que isso tem a ver com os dias de hoje? Tem a ver. E eu vou explicar como. É como se fosse um recado dizendo assim, acorda. Acorda. Por exemplo, eu tenho 53 anos de idade.
Se eu não fizesse nada da minha vida, se eu não tivesse conhecido meu filho, esses 53 anos vão passar. Quando você passar para outra dimensão, eles vão passar como se eles nunca tivessem existido. Você vai passar para outra dimensão sem ter feito nada, sem ter aproveitado essa vida que você está aqui. É isso que Levine quer dizer. Acorda, vai viver seu sonho. E Blake representou aqui por um nome fictício. E tem mais aqui para nós entendermos. Blake nos diz que no começo estávamos todos unidos a Deus, em uma morte, como a dele. Então, ouvimos a história e entramos em nossa sombra. Agora, uma sombra é uma representação, seja na pintura ou no drama, em distinção da realidade retratada. Compreende? Se ficar dúvidas, nós fazemos uma live para esclarecer, mas eu quero deixar bem claro isso para vocês, o que Neville queria dizer, o que Blake queria dizer quando ele nos contou essa história. Ele diz aqui, Paulo reconheceu a sombra quando perguntou aos Galatas, quem te enfeitiçou diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificação. Deixe-me perguntar-lhe apenas isso. Você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou por ouvir com fé? Você é tão tolo, tendo começado com o Espírito. Você está terminando agora com a carne, vendo Jesus Cristo como alguém do lado de fora. Gente, vou voltar lá na parte do sonho para vocês entenderem. Está dormindo, né? Significa, eu já falei das dimensões, quando você passa por outras dimensões, pouquíssimas memórias as pessoas levam. Mas eu não vou falar de memória, porque nós entraríamos lá no Ho'oponopono para explicar as memórias da quinta geração que a gente acaba adquirindo e acaba trazendo e compartilhando. Mas, quando ele quer dizer que você passa para outra dimensão e toda a sua vida se passou, é como se ela nunca tivesse descido, não importa quantos anos você viver. É como se esses anos todos tivessem desaparecido, você está numa outra dimensão. Então ele quer dizer, acorde para fazer alguma coisa da sua vida agora, nessa dimensão que você está. Aí, quando ele fala isso aqui, olha só, você é tão tolo que tendo começado com o Espírito, você está terminando agora na carne, vendo Jesus Cristo como alguém do lado de fora. Tendo ouvido a história de Jesus Cristo, você é chamado a entrar nela como personagem central e permanecer lá até que a história se exteriorize. Então, quando ele diz que você é tolo, porque começou no Espírito e vai terminar na carne, certo? Mas se você estiver vendo Jesus Cristo do lado de fora, ou seja, um Jesus que não é você, nós somos Deus, nós somos Jesus. Consciência, subconsciente, pai e filho. Então, entende o que ele quer explicar. Enquanto você continuar vendo Deus do lado de fora, Jesus do lado de fora, então você precisa ouvir a história de Jesus. Você é chamado a entrar nela como personagem central. Quem é o personagem central da história de Jesus? É Jesus. Então, se você é convidado, chamado a entrar na história, como está aqui no texto, eu estou olhando para baixo porque tem um computador aqui do lado, que eu estou lendo isso para vocês. Então, você é o personagem central, e você precisa permanecer nela até que a história se exteriorize. O que a história tem que se exteriorizar? É o seu desejo. Opa, passei muito rápido aqui. É o seu desejo. Deixa eu mudar aqui, porque eu acho que eu passei rápido demais, e aí subiu o texto muito rápido aqui. Peraí, trocou até de página. Então, o que ele quer dizer é isso. Você é o personagem central. Permanecer nela até que a história se exteriorize. Ou seja, você tem um desejo. Então você não vai pedir, Jesus, Deus, me ajuda. Não, você é Deus, você é Jesus. Você vai entrar nessa história. Né? E você vai permanecer nela. Como você vai permanecer nela? Com o desejo de que aquilo já está realizado, de que aquilo já é seu, de que você já tem posse. E aí você vai permanecer nessa história, fiel ao seu desejo, até que isso se exteriorize na sua vida, até que isso vire realidade para você, fisicamente falando. E ele coloca aqui, deixa eu explicar aqui devagarzinho, senão vai o texto todo. Deus nos destinou no amor a ser seus filhos, por meio de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da sua vontade. Apaixonando-se por sua imagem, Deus entrou e tornou-se o seu filho. Deus entrou apaixonado-se por sua imagem e tornou-se o seu filho. Ou seja, Jesus e Deus. Já explicamos isso numa live passada. Tendo declarado que ele iria fazer
Deus faz isso através do seu padrão chamado Jesus Cristo. Sabendo o que você quer, quando você conhecer uma cena que implica que você tem esse objetivo, se torna o padrão para o seu desejo de se desdobrar. Jesus Cristo é o padrão de Deus. Seu propósito, que ele estabeleceu para a plenitude dos tempos. Cristo, então, é o plano, a imagem de Deus, entrou e tornou tão real que ele afirma ser a imagem. Simples. Então, se você não afirmar, não assumir a posse de que você é Jesus, que você é Deus, de que você não vai mais passar a ver Deus ou Jesus do lado de fora, e se você continuar vendo do lado de fora, todos esses milhões de anos que você com certeza já passou por outras dimensões, mas falando dessa, ela vai desaparecer. E aí quando você acordar, você não vai perceber que estava dormindo, porque você está dormindo o tempo todo na sua vida, escutando blá 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 blá, de um e de outro, então está dormindo. Quando você acordar, você não vai se dar conta que dormiu, e não vai perceber que todos os anos da sua vida se passaram e você nada fez para melhorar a sua vida. Enquanto as pessoas, talvez aquelas pessoas que você criticava estão melhorando a vida, enquanto você está criticando, eles estão melhorando mais e você está decaindo cada vez mais. Isso que Neguinho quer dizer. É isso. Acorda, acorda, acorda. Que não atenta, tá? Então acorda nessa dimensão. O plano de Deus se desdobrou completamente em mim, está dizendo Neguinho. E Blake, quando acordei, não sabia que tinha dormido. E 1959 anos fugiram, como se não estivesse sido. Isso é verdade para todo filho nascido de mulher, pois estamos todos unidos e reunidos, e unidos a ele em uma morte, como a dele. Portanto, certamente estaremos unidos a ele em uma ressurreição, como a dele. Nós já explicamos para você o que significa a ressurreição. Então vamos entender um pouquinho mais do que Blake está dizendo aqui. Ó. Blake, escrevendo em 1974, sabia que 1.800 anos tinham fugido. Quando ele, aí ele coloca aqui, N. Tarmon, que é o nome que ele deu, acordou, Blake sabia que ele era a emanação, a sombra com a qual Deus entrou e se identificou. Blake nos diz que foi a imagem que despertou sem saber que havia dormido. Então é essa imagem de Deus que você precisa fazer com que ela desperte em você. Começa a se olhar no espelho e afirmar, eu sou Deus, você é o que você quer, você é o que você deseja, você é o que você quer ser. É aquilo que você mantém fiel. É isso que você precisa compreender dentro desse texto. Parece complexo você entender e dizer que uma pessoa disse que dormiu, acordou e não sabia que tinha dormido, e 1.800 anos se passaram. Quantos anos você acha que já se passou na sua vida falando nessa dimensão? Quantos anos você tem hoje? Olha para trás e vê o que você já fez. Quantos anos você usufruiu e quantos anos da sua vida você perdeu, deixou que fosse embora? Fala para mim. É isso que esse texto quer dizer para você. Faça, tenha atitude, ação de fazer. Vamos mais um pouquinho entender aqui, mais um pouquinho sobre esse texto. Esse texto é complexo sim, mas se você usar a sabedoria divina dependente de você, você compreende. Você vai entender que Blake, naquele ano de 1794, já estava falando com você, mesmo antes de você estar nessa dimensão, que você estava em outra. Ok? A emanação é sempre feminina, diz aqui. Eva saiu de Adão. Todo desejo é feminino, independente do que seja uma casa, dinheiro ou um carro novo. Por que Neville está dando esse exemplo? Vocês vão entender. A imaginação, a emanação é feminina, né? Já explicamos, seja carro, dinheiro, casa. A imaginação é um macho, que deve deixar toda dúvida, todo pensamento de impossibilidade para trás e se apegar à emanação desejada, até que eles sejam um. Para fazer isso, a imaginação deve entrar na sombra e permanecer lá, até que haja apenas consciência de ser ou possuir o desejo já realizado.
Tudo que eu acabei de falar está nesse texto, separando a emanação feminina e a imaginação como macho. Então, por que Neville usa lá na Bíblia, no livro dele, as suas ordens? Deixa eu arrumar a câmera aqui, que ela deu uma descida. Aí, deixa eu dar uma melhorada nela. No livro dele, as suas ordens, ou o seu comando, ele fala sobre a mulher, de encontrar o amante. Então, quem não leu esse livro ainda, procure ler. Procure ver as outras áreas que tem aqui no nosso canal Milagres da Mente, você vai entender. Então, entenderam a importância dessa união. Quando ele fala disso, ele fala também, essa emanação, imaginação pode ser consciente e subconsciente também, que é masculino e feminino, tá? Então, só para vocês entenderem isso aqui. Permanecer na sombra, como ele diz, entrar na sombra e permanecer lá, até que apenas a consciência de ser ou de possuir o desejo realizado. Neste mundo de César, depois eu quero falar sobre isso um pouquinho, mas vamos ler primeiro o texto, depois, se couber, que eu quero falar sobre esse mundo de César. Nesse mundo de César, poderia levar 1 hora, que é essa dimensão agora, esse mundo que você está vivendo. Um dia, 1 semana ou 1 mês, para despertar o desejo interior e projetar na tela o espaço. Mas você deve entrar na imagem e permanecer lá, assim como Deus fez a fundação do tempo, a fim de torná-lo Ele mesmo. Deus tornou-se eu. Quando despertou no sepulcro, não sabia que havia dormido. Na verdade, eu não sabia que tinha sido colocado lá, como eu havia me tornado um com ele. Então, se você assumir essa posição de que você é um com Deus, você não precisa saber se você está colocado lá ou não, lá no seu desejo, na sua consciência de ser. Por quê? Vamos entender. Se eu sou Deus, eu posso tudo. Eu posso tudo que eu quero. Tudo está ao meu dispor. Eu brinco com os meus amigos quando alguém fala, qual banco você tem conta? Eu falo, olha, eu tenho um banco, não sei se você tem, eu chamo Banco Universal. E eles falam o que? Eu falo, universo. Eu tenho cheque limitado, cartão de crédito limitado, dinheiro limitado, tudo para o universo, tudo que eu quero. A comida, as frutas, tudo está à minha disposição. Né? Então, ao invés de eu ficar dormindo, eu vou lá no meu desejo, eu vou para esse mundo universal e vou sentir aquilo que eu quero como real. Aquilo que eu quero como real, como se já estivesse. E eu vou começar a agradecer. Então, quando eu acordo, eu já acordo consciente de ser. E eu vivo isso. E os anos perdidos, vamos dizer assim, não importa. Passado é um lugar para lembrar, não para viver. Ok? Então, mais importante é isso. Em seu livro de Milton, Blake nos diz que quando ele entrou... Espera aí que saiu do texto, nós vamos voltar lá de novo. Vamos lá. Vamos ver onde nós estávamos aqui. Ali. Falamos do mundo de César agora. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Gente, eu gosto de fazer tais ao vivo. Essa aqui a gente está gravando. Então vamos lá. Em seu livro de Milton, Blake nos diz que quando ele entrou em sua sombra, ele apareceu para aqueles em imortalidade como um dormindo, como uma pessoa dormindo no sofá de ouro. Mas para ele mesmo, ele era um andarilho perdido em uma noite triste. Não é essa a história de todos? Não é meio parecida com a história de vocês? E ele diz, perdida e confusa seria a imaginação é fiel à imagem que ele assumiu, dizendo, eu sou. Aí ele colocou, eu sou John, eu sou Ryan, eu sou Natalie, eu sou Adam. Isso foi o que você já assumiu quando você nasceu. Eu sou Adam, eu sou Glaucia Amaral, aí a nossa amiga, do Manifestador Expanso. Eu sou o que sou. O que sou é você que coloca na frente. Então, ele diz assim, agora, a imagem, então, deixa eu voltar aqui. Vocês entenderam que quando você nasce, você já subiu o eu sou. Eu sou Adam, eu sou isso, eu sou aquilo, ok? Agora, a imagem do ser pela qual me apaixonei, Neville, no caso o Neville está falando dele, ele se apaixonou por Neville, assim como eu me apaixonei por Adam, ok? Neville é a minha emanação,
minha sombra, e a imagem que fui fiel. Então, eu sou fiel ao Adam, aos sentimentos, aos desejos do Adam, eu sou fiel, sou apaixonado pelo Adam. Então, eu sou o Adam é a imagem fiel, a minha imagem fiel. Muitas vezes, eu me considerei um andarilho em uma noite triste, confuso e sem saber para onde me virar por $1. Então, quantas vezes você se sentiu um andarilho? Fala para mim, o que isso quer dizer? Vou explicar. Quantas vezes você usou aquela frase dizendo assim, que vontade de chutar o balo? Que vontade de sair andando sem medo, sabe? Até não aguentar mais e cair. Quantas vezes você passou isso? Eu já passei isso. Esse é o andarilho que David quer dizer. Muitas vezes na minha vida, muita gente que me vê no live, e eu sempre falo isso, não sabe o caminho que eu percorri para chegar até aqui, para ter essa coragem, não só de fazer live, que eu sempre gostei disso, mas para ter a coragem de expor e dizer para vocês, do fundo do meu coração, que eu pratico isso, sabe? Minha vida mudou. Hoje eu tenho felicidade. Hoje, aqui na minha mente, eu sou o cara mais saudável do mundo. Aqui na minha mente, eu sou o cara mais rico do mundo. Aqui na minha mente, eu sou o cara mais bonito do mundo. Eu assumi o Adam, que nasceu lá, como imagem e semelhança de Deus, sendo eu o próprio Deus. Por isso, aqui dentro, eu tenho fora 53 anos, aqui dentro eu tenho 30, não importa o que as pessoas vão dizer. Isso aqui, rugas, isso aqui é casca, isso vai acabar. Por dentro, eu acordei e nenhum ano da minha vida mais passou como se nunca tivesse existido. É isso que você precisa entender. Eu me inspiro, sabe? Eu sinto assim, eu falo que quando eu estou falando de Levi, parece que eu sinto a presença desse cara, porque eu me empolgo, eu falo do amor que eu estou falando para vocês. E eu sou muito grato a cada um de vocês que está vendo esse vídeo, a cada um de vocês que está dando like nesse vídeo, para ajudar esse canal a crescer. O meu objetivo, eu já falei, vou repetir, meu objetivo é lutar dia a dia para a evolução da humanidade, a preservação da raça humana e a expansão da consciência da humanidade, que foi aprisionada durante muito tempo. Tudo isso era escondido de vocês. Agora nós temos acesso aí. Então, acorda, acorda, antes que a sua vida passe como um flash, como um passe de mágica, e você nem se dá conta de tudo que você perdeu. Acorde e vive a vida, faça como eu. Viva tudo aqui, tudo que eu vivo aqui primeiro. Aqui eu vivo esse lado de vocês, que eu acabei de falar para vocês. E o resto vai ser consequência, ok? Então vamos lá. Agora a imagem do... já falei. Né? Então, mas aqueles que contemplam a morte, viram-me como um adormecido em um sofá de ouro. Eles não sabiam o propósito por trás da minha entrada no estado do sono. Aí, o estado do sono que ele está falando é um estado hipnótico, ok? Mas eles não sabiam o que estava experimentando. Então, as pessoas não sabem o que está experimentando. Quando você vê uma pessoa, quando você vai num velório, por exemplo, né? Que ele chororou e tal, né? Ali está só isso aqui, a casquinha, como se eu tirasse a camisa e jogar ali agora, ali em cima da mesa, no sofá, é só a camisa. Eu vou colocar outra camisa e ela vai cobrir meu corpo. Então, por dentro desse pano, desse tecido, não importa a marca, não importa, o que importa é o que tem dentro, por baixo desse tecido, que é esse cara. Agora, o que tem aqui por trás dessa outra roupa carnal, é um cara feliz, saudável, próspero, bonito, é o melhor homem do mundo, esse que está aqui, porque assim como se ninguém tira isso de mim. Então entende isso, que a morte muitas vezes ela é só um corpo, a pessoa já está em outra dimensão há muito tempo, e ela nem tem lembranças, pouquíssimas memórias se levam, pouquíssimas, né? Cientificamente. Se vocês assistirem o filme da AOL, vocês vão entender. Procure lá, AOL, na Netflix. É uma série, eu já assisti toda ela e vou reassistir de novo, ok? Então vamos lá. Aí vocês vão entender um pouquinho mais. Olha só agora o que eu acabei de falar. Mas esse negócio aqui, ele sobe muito rápido. E o texto é um pouquinho grande. Então vamos voltar aqui. Aí. Aqui. Muito bem. Tudo bem, muito bem, muito bem. Aí. Olha só. Você está nesse mundo. Mas esse
Esse Word aqui está horrível, porque está subindo muito rápido e tem que voltar. Então vamos lá, olha só. Você está nesse mundo porque está apaixonado por quem você acredita ser. Correto? Que eu acabei de falar, eu sou apaixonado por mim, eu não tenho jeito. Você pode dizer que isso não é verdade, mas eu digo que é impossível que o pensamento seja maior do que ele mesmo. Não acredite em ninguém que afirme saber. Não acredite em ninguém que afirme amar alguém mais do que a si mesmo. Pois não ama. Não ama. Não acredite em alguém que diga para você que ama qualquer outra pessoa mais do que ele. Porque ele não ama. Está escrito aqui. É impossível que o pensamento seja maior do que a imagem que ele acredita ser. Sim, você quer companhia, segurança, saúde, pois tudo isso faz parte da imagem pela qual você se apaixonou e entrou. Então, tudo que você quer, você primeiro precisa se apaixonar por isso, entrar nessa imagem. Você quer segurança? Então, a primeira coisa, começa a sentir-se seguro. Você quer saúde? Começa a sentir saudável. Você quer uma companhia? Começa a sentir que tipo de companhia você deseja. Quais são as qualidades de uma pessoa para que mereça ser sua companhia? É isso que você precisa entender. Eu tenho a companhia que eu mereço, porque eu desenhei na minha mente. Antes de conhecer a minha esposa, na minha mente já estava desenhada a pessoa, as qualidades. Então, o primeiro passo que você precisa entender é qual é a qualidade da pessoa que você quer. Desenha na sua mente, mas não desenha fisicamente. E aí é que está. Desenha somente as qualidades. As qualidades. Porque o universo cria. Coloca essa pessoa no seu caminho, na sua frente. Já aconteceu comigo, já aconteceu com alguns amigos. Então ele fala aqui, ó. Você está vivo agora porque você é um ser vivo. Deram a imagem chamada pelo seu nome terrestre, certo? A vida. E você vai transformá-lo em espírito que dá vida. Porque é isso que você realmente é. Então eu sempre falei que as pessoas falam, nós somos seres humanos, né? Buscando evolução espiritual. Não, nós somos espíritos buscando a evolução da humanidade. Então nós não somos humanos para querer evoluir espiritualmente. Não, nós somos espíritos que estamos aqui para evoluir humanamente. Se você entender por esse lado, né, essa frase não é minha, eu não lembro de quem é, mas não é minha, mas é isso. Nós somos espíritos para evoluir humanamente e não humanos para evoluir espiritualmente. E aí que muita gente peca. Então ele diz aqui, mais uma vez, antes desse drama chamado vida começar, você predeterminou o padrão perfeito, chamado Jesus Cristo, que o levaria de volta para onde você estava antes de entrar na imagem. Ou seja, aquela história que todo mundo pensa, né? Ah, eu preciso morrer para ganhar o reino do céu. Então, não é assim. Então, o que ele está dizendo aqui é isso que ele diz. Você, antes de vir para esse drama chamado vida, né? Você já tinha predeterminado isso. Como? Com o padrão perfeito chamado Jesus. Jesus Cristo. E que o levaria de volta para onde você estava antes de entrar nessa imagem. Ou seja, então, a primeira imagem está aqui, ó, mentalmente. Quando você entra nela, materializou. Você veio para essa coisa. Ok? Agora, nesse mundo, meu querido, um homem que quer ter um sucesso nos negócios pode se sentar e mapear como um padrão. Ou seja, como uma cena, certo? Uma cena que implica que ele tenha sucesso que deseja. Então, o que eu acabei de falar, a mesma coisa que ele está explicando de uma maneira bem diferenciada, talvez na linguagem da época, estão esclarecendo para você. Um homem nesse mundo que deseja ter sucesso nos negócios, ele pode sentar, mapear um padrão, ou seja, mapear uma cena, criar uma cena, que implica que ele já tem o sucesso que deseja. Ou seja, mais uma vez, você tem que criar o sentimento de que ele já é seu. Pedir com fé, acreditar que já tem, e você receberá. Está na Bíblia isso. Ok? Então está aqui. Olha só, o mais interessante que ele diz aqui até acreditar o sucesso. Então, se ele entrar na cena e acreditar em sua verdade, o padrão de sucesso vai se desdobrar e o mundo vai confirmar.
Mas ele deve persistir na imagem do sucesso, assim como Deus persistiu. O dia virá em que Deus despertará e expressará o sucesso que ele acredita ser. Esse Deus dentro de você, ele só vai se despertar quando você acreditar fielmente nessa imagem. Entende? Então, quando você acreditar nessa imagem, aí ele vai se despertar. E ele diz aqui, Deus entra na imagem de todo filho nascido de mulher, para dar-lhe vida. Naquele momento, o seu real e imortal de Deus, né, é para aqueles que habitam na imortalidade com domínio, como um domínio em um sofá de ouro, ou seja, como se você estivesse dormindo no sofá de ouro. Mas, quando olha, naquele momento, o eu real e imortal de Deus é para aqueles que habitam na imortalidade, como se estivesse dormindo no sofá de ouro. Mas, para si mesmo, parece ainda um andarilho, perdido nas sombras da noite. Chegará o dia em que ele acordará, desconhecido para ele. 1.800 ou 2.000 anos seriam fugidos, como se não estivessem existido. Tá? Então, o mais importante é você entender isso aqui. Ó. Uma mesma técnica, use a mesma técnica de Deus, ou a mesma técnica que Deus usou para se tornar você. Gente, Deus usou a técnica para se tornar homem. Deus se fez homem para que o homem se faça Deus. Então ele está dizendo aqui, use a mesma técnica que Deus usou para tornar-se você. Como alguém cujo nome é sempre eu sou. Deus se apaixonou por você, sua imagem, e entrou nela. Agora, sabendo que você é, você diz eu sou. Então Deus está ocupando sua imagem. E agora responde ao nome que você recebeu no seu nascimento. Entende? E aí vem, eu sou o quê? Eu sou Adam. Eu sou Glaucio Amaral. Eu sou fulano de tal. É você que decide, ok? E aí isso tem tudo a ver com as outras decisões também. E intrigado com a ideia de se expressar em um corpo de carne e sangue, Deus entrou nesse corpo sonhando que é negro. Ele está dando o exemplo dele, contando a história. Deus se deitou em mim para dormir, e enquanto dormia, sonhou que eu era eu, por 1950 anos mais tarde, quando Deus acordou e não sabia que tinha dormido. E após a reflexão, era como se eu tivesse sido. Pois, quando Deus alcançou seu objetivo, que era despertar, e estava consciente do fato de que ele era o único que amava, todo o tempo desapareceu. Então, quando você está ciente disso, nada mais importa para você. É como se tivesse desaparecido. Então, quando Deus quis se expressar, a ideia de se expressar no corpo do sangue, Deus entrou no corpo, no seu corpo. Por exemplo, vamos lá o meu como Levi. Deus entrou nesse corpo sonhando que era Adão sobrinho. Deus se deitou em mim, Adão sobrinho. E Deus se deitou em mim para dormir, enquanto sonhou que era 1965, ano que eu nasci. Estou trocando o texto aqui para vocês entenderem. Anos mais tarde, quando Deus acordou, ou seja, que eu o despertei, ele não sabia ter dormido. E após a reflexão, era como se não tivesse sido. Pois quando Deus alcançou o seu objetivo, que era despertar. Então você precisa fazer com que esse Deus que está dentro de você desperte. E é isso que essas malditas igrejas, essas malditas religiões não deixam, não querem que você saiba para que isso não aconteça. Querem que você entenda que você é um ser que tem um espíritozinho qualquer, que ele fala para o Espírito de Deus, e Deus está lá no céu e você tem todo dia pedir perdão. Ô Senhor, me perdoa. Ai, Senhor, tem misericórdia. Eu já falei sobre isso e eu me intrigo, me indigno quando fala isso. Então ele fala que ele precisa estar consciente. E depois que você está consciente de ser, e você entender que o único ser que você amava era você mesmo, todo o tempo vai desaparecer. Ok? Vamos lá. Antes de despertar, existem barreiras que separam Deus e a sua imagem. Mas, uma vez que seu objetivo é alcançado, Deus desperta para a consciência de que ele é sua imagem. Ele e sua imagem são um. Esta é a história que o mundo celebra, chamada Natal. O mundo celebra isso, chamado Natal, sem saber de nada. Sem saber, sem ter o conhecimento dessa história. Né? É uma história
O Natal não é a encarnação de Deus, e sim o despertar do homem como Deus, tendo adormecido e entrado em sua imagem. Deus fez dele um ser vivo. No caso de Blake, levou 1800 anos, porque leva 1000 anos para despertar. Depende do grau em que Deus está perdido no sonho. Depende de que grau Deus está despertando dentro de você. De que grau você tem permitido que esse Deus exploda dentro de você, desperte e emane luz. Esse é o único Deus. Ok? Aí vamos lá aqui para mais uma vez. Até que ponto você está perdido em seu sonho de sucesso? Para você entender. Até que ponto você tem sonhado com sucesso ou com seus desejos? Tem se perdido. Se perdido nas tentações da vozinha interior que insiste em dizer para você: para com isso, vai procurar a igreja, vai rezar, vai procurar outra coisa, isso não dá futuro, isso aí não presta. Até que ponto você está se deixando levar? Ele diz: até que ponto você está perdido em seu sonho? Depois ele diz: seu mundo é um sonho empurrado para fora. Empurrado para fora. Quando você consegue se convencer 100% de que você tem sucedido, o sucesso é seu. O sucesso é seu, cara. Abre o olho, acorda, olha aí, é você que tem que decidir. Você deve se tornar tão intenso que você esquece completamente que era apenas um desejo. Você deve domar o estado selvagem de um novo e em que você entrou. Olha só, você deve domar o estado selvagem e novo em que você entrou, até que a sua naturalidade faça com que você esqueça tudo o mais. E é assim que Deus se tornou você. Deus esqueceu de tudo para se tornar você. Então, se você quer se tornar o seu desejo, se você quer que o seu desejo se ali, está aqui claro. Convença 100% que você é bem-sucedido. Você deve domar um estado selvagem novo em você. Então, por exemplo, talvez muitos aqui já estão no nosso canal Milagres da Mente, mas talvez você seja novo, entrou aqui agora, sua cabeça está toda confusa. Talvez você está se perguntando: quem é esse louco chamado meu sobrinho que está falando isso para mim? Quem foi esse doido chamado Levine Budade? Não, talvez você seja assim. E Levine diga que, olha, o importante, você pensa: mas eu vou dar crédito. Aí você começa: então eu vou seguir isso aí, vou começar a imaginar eu próximo. E aí, esse que ele diz: você deve domar um estado selvagem novo que você entrou. Então você começa a entrar numa onda de que você é feliz, de que você é saudável, que você é próximo. E aí, se você não domar o estado novo que você entrou, é domar a mente consciente que vai ficar falando: sai fora desse cara aí, esse dificuldade aí, devia ser doido, esse ar é mais doido ainda, sai disso aí, vai procurar a igreja, vai rezar, vai procurar conversar com o pastor, com o padre, com o pai de santo, com o capeta que você quiser, com quem você quiser, né? Vai ter muita gente assim. E é isso que você precisa domar. E às vezes é a sua própria consciência que vai estar falando isso para você. Mas isso é errado, isso é pecado, isso é um sacrilégio, pecado não existe, gente. Então talvez essa vozinha. Então você precisa domar ela. E aí você vai dizer: domar o estado novo que você entrou. Até que sua naturalidade faça com que você esqueça tudo mais. É assim que Deus se tornou você. Jesus Cristo, o padrão de salvação de Deus, começa a se desdobrar quando você acorda e ressuscita do túmulo em que Deus entrou, sendo a sua própria vida. O ressuscitar, se vocês quiserem entender, tem uma live aqui que fala sobre crucificação de Jesus, libertando o Barrabás, está aqui no canal, e a outra que fala sobre a Páscoa. Essas 3 lives explicam exatamente isso aqui, como Jesus desperta dentro de você e Deus também, tá? Então ele diz aqui, sendo sua própria vida. Você precisa entender que quem tem essa ressuscitação é para nós, gente. Acorda, ressuscita, vai viver sua vida. Você está morto-vivo, você está zumbi. É isso que quer dizer muitos trechos que as pessoas não têm compreensão ainda. Então, se você é novo aqui no canal, pesquisa os outros vídeos que estão aqui, pesquisa os outros canais que você quiser, tá? Que você vai entender melhor. E vamos lá então, o que mais ele diz aqui, olha. Sendo a sua própria vida, Deus entrou em você. Então Jesus Cristo é o padrão, né? Ressuscita. Sendo sua própria vida, Deus entrou em você, sua sombra, que não tem vida própria, e fez isso vivo. Entrando na porta da morte, sua imagem, Deus se deitou no túmulo dessa imagem em visões de eternidade, até que ele se desperta. No Antigo Testamento, a pergunta é feita:
Acorda, ó Senhor, desperta. Por que nos expulsar para sempre? E no Novo Testamento, o Senhor desperta para descobrir que Ele é um como a imagem pela qual Ele se apaixonou, tendo se apaixonado por seu ser individualmente. Quando Deus desperta, você é Ele. Isso é o Natal. Isso é o que eles comemoravam antes, né? É isso. Não é mais nada. Só para vocês entenderem. O Natal, já falei isso, né? No comércio, mas existe uma história que você precisa entender por trás do Natal. O Deus que sonhou em mim é o mesmo Deus que sonha em você. Né? O Deus que sonhou em mim é o mesmo Deus que sonha em você. Foi realmente uma ordem que eu não poderia ter despertado antes de 1959. No caso, eu, Adam, foi uma ordem que eu não podia ser despertado antes de 1965, que foi o ano que eu nasci. Assim foi com você. Eu não sei, eu só sei que foi o ano em que Deus acordou em mim. Mas eu não sabia que tinha adormecido naquele crânio. Mas quando eu elegi o simbolismo registrado como revelador do nascimento de Deus, me cercou. Esse foi o momento em que Deus acordou e nasceu em uma região mais alta do seu ser, tendo se identificado com o que ele amava. Aquele foi criado e nascido como Deus. Mais um exemplo de que você é criado, nascido como Deus. Você pode tudo. Deus está apaixonado por sua imagem. Sua sombra, que com um reflexo sobre o óleo ou água está morto, não tendo vida em si. Deus ama tanto a sua sombra que entra nela e sonha com ela, sendo um espírito vivificante. Deus primeiro anima a sombra e ela se torna sólida e real em seu mundo. Ele anda e fala, conhece tristezas e alegrias, doença e saúde, até que o sonho seja completo. Então Deus desperta um padrão pelo qual você saberá que chegou ao fim. Então todos vão saber que chegou ao fim. Todos vão saber que fechou a cortina. E aí o tempo foi perdido. Então, mais uma vez, acorda. Este padrão foi predeterminado. O primeiro segmento é despertar e ressuscitar de seu sono da morte, para ser designado filho de Deus no poder. Então ele descobre sua paternidade quando seu filho chama de pai. Um pequeno intervalo depois, ele se corta em dois. Ele é o sacrifício dele, por essa realização maravilhosa, fundindo-se com o sangue que ele encontra na base de sua espinha. Deus acende como uma serpente de fogo. Então a santificação final vem na forma de uma pomba, que desce e sufoca com amor. Pois Deus agora realizou o que ele se propôs fazer. E o que ele se propôs fazer? Tornar-se homem. Porém, viver dentro do homem. O homem sendo a imagem e a semelhança de Deus. Por isso ele diz aqui no vídeo: você pode imitar a Deus enquanto está aqui nesse mundo, gente. Então vamos imitar a Deus enquanto nós estamos aqui. Se, por exemplo, você deseja ser um grande artista, aclamado em todo o país, trace um plano de sucesso. Assim como Deus traçou um plano de realização que se chamou Jesus Cristo. Assim, existem várias maneiras de imaginar o sucesso. Escolha uma cena que possa implicar que você alcançou o sucesso e quando se desenrolar, você saberá como isso aconteceu. Faça isso e você está testando o poder infinito que você realmente tem. Eu acho, gente, que eu não tive dúvida disso aqui. Quando ele está dizendo para você imitar Deus, Deus antes de criar tudo isso, Deus começou a imaginar. Deus queria se transformar em você. E Deus fez isso. Deus criou tudo isso, tudo foi criado na mente de Deus primeiro, na imaginação, e depois se tornou real. E ele diz assim, ó, a mesma técnica que Deus usou para torná-lo real, pode ser usada para trazer o desejo para você. Frank diz, se o espectador pudesse apenas entrar na imagem de sua imaginação, apaixonando-se dela, na carruagem de fogo do pensamento contemplativo, e se ele pudesse fazer apenas um amigo e companheiro de uma dessas imagens,
Ele se levantaria da sepultura e encontraria seu Senhor no ar. E então ele seria feliz. Deus entrou na imagem, nos dando a vida. Deus entrou na imagem, nos dando a vida, sendo um Espírito vivificante. Deus quer que sejamos exatamente como Ele é. Então, Ele mapeou o padrão, que através dele podemos ser Deus. Quando cumprimos completamente seu padrão pré-determinado, todas as barreiras são derrubadas e seremos um com o infinito. Então está aqui, o Natal celebrado pelo mundo cristão não é o Natal, que ele diz. Não é algo que acontece do lado de fora. O Natal consiste em uma série de eventos que começa quando Deus desperta dentro da sombra em que Ele entrou, subindo. Deus deseja sair. E desde que todas as coisas são possíveis a Deus, Ele empurra em um selo. Ele empurra e um selo aparentemente inquebrável cai e poder infinito sai. O simbolismo pré-determinado deve estar lá. Se não for, então a visão de um esboço indicado proximidamente é uma sombra antes de coincidir com a visão real. Então tudo é uma sombra antes de se tornar real. O mundo é uma sombra criada por Deus até se tornar real. Depois, Deus criou a nossa sombra, entrou nela e deu vida a ela. E passou a viver nela. Então vamos acordar. Vamos acordar. Aqui ele diz aqui, olha, João, eu vou até falar aqui, ó, no livro de João foi escrito no final do primeiro século, no entanto, possibilitando que ele reutilizasse o material de origem de todos os outros. Olha só, João elimina a história de uma genealogia ou nascimento virginal, mas enfatiza a necessidade de renascimento. Então, ele não lhe diz como é feito, mas usando a palavra anatoim, ele diz que o nascimento é de escuma. Há dois nascimentos. O primeiro é o do útero de uma mulher. O segundo, do túmulo acima. A cada nascimento é essencial. Além disso, você deve se levantar da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. O que é isso? Há dois nascimentos, certo? Primeiro você nasceu do útero da sua mãe, no hospital, ou caparteira na sua casa, dependendo. Eu fui caparteira em casa, na minha época, mas dependendo. Então, o primeiro nascimento, você nasceu do útero de uma mulher, correto? Qual é o segundo nascimento? Ele diz que João diz que o nascimento vem de cima. É quando você, então, permite que esse Deus que está dentro de você nasça, renasça, põe para fora, se manifeste através de você. Esse é o segundo nascimento que João diz aqui. E ele diz, João afirma que o próprio Deus se tornou você. João afirma que o próprio Deus se tornou você, dizendo no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habita em nós. Para que eu quero mais? O que eu quero de dúvida que Deus sou eu? Qual é a dúvida que você tem? Está escrito aqui, no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habita em nós. Simples. Aqui vemos que Deus se fez carne, como você diz, eu sou. Então Deus é encarnado como um ser animado, mas não o suficiente. Por que ele não é suficiente? Ele quer que você seja como ele é. E Deus é um espírito que dá vida para fazer isso. Seu padrão deve ser cumprido. E quando você entra numa esfera completamente diferente, chamada reino dos céus, é aí que você entra nesse reino dos céus. Você não precisa morrer, esperar o Salvador, ir lá, passar, vai ter uma listinha, tudo que você fez, não, aqui é o reino dos céus, é o reino do inferno, vai da casa para lá, vai para o purgatório, vai passar por... Isso não existe. O reino dos céus é aqui. Porque eu estou aqui, é nesse mundo que eu vim para ser feliz, é aqui que eu preciso manifestar e deixar com que Deus se manifeste através de mim, porque eu sou Deus. Entende agora? Aí ele diz, aí sim você estará completamente numa esfera diferente, chamado reino dos céus. Está aqui. O que mais? O que mais nós precisamos entender desse texto? Olha só, por um tempo, aquilo com que você se identificou era apenas uma sombra, não é? Quantos desejos você tinha, que para você talvez no começo era uma sombra, e ele diz aqui, ó,
Era uma imagem, como Deus estava morto, como se fosse Deus morto, ele quer dizer, né? E pela entrada de Deus, ele fez disso um ser vivo. Quando Deus desperta, esse ser vivo se torna um ser vivo. Então, por aquilo que quando você se identificou em ter alguma coisa, por exemplo, quando eu disse que eu ia ministrar uma palestra, um treinamento de negribudagem na América Latina, eu fui. Depois eu disse que eu ia fazer negribudagem na Europa, e fui. E agora eu tenho outro projeto. Vamos falar desse que já foi. No começo era uma sombra. Gente, eu só via Roma pela televisão. Eu só conhecia a Europa pela televisão. Né? Eu só conhecia o México pela televisão. Eu conheci o Cocobongo, lá do Boate Famosa, pelo filme do Máscara. Mas eu estive lá dentro, pessoalmente. Eu tomei champanhe sentado no Cocobongo, convidado pelos gerentes de lá. Do que alguém me apresentou e disse, esse cara faz umas coisas incríveis, dá uma olhada e quiseram me conhecer. Eu fiquei um mês em Cancún. Mas antes era uma sombra. Até que eu consegui visualizar aqui dentro. Eita, eu vi até as cenas daquele Cocobongo ao ver o filme. Eu sentia o sol quente. E isso se manifestou. Então isso quer dizer, ó, por algum tempo você se identificou com aquilo que foi apenas uma sombra. Então vamos entender o que ele quer dizer. Se você é um verdadeiro despertar e não apenas um sombreamento, o drama chamado Jesus Cristo se desdobrará. Então, ele diz em 1260 dias, conforme predito nas Escrituras. Não desanime se as suas visões são prenúncios ou promessas. Elas para ser cumpridas, pois você está mantendo a visão em tempo de angústia. Então, no tempo de angústia, você precisa manter, né? Se entregar e ser fraco e cair. Às vezes, como Pedro, você pode até ter negado que você é Deus, mas ainda mantém a visão divina. Por quê? Porque você pode negar, como Pedro, que você é Deus. Você pode negar, mas a visão divina vai manter. Deus ele vai continuar habitando em você. Por mais que você negue isso, por mais que você... O Levine diz que o cara pode ser um mendigo, um milionário, um policial ou um assaltante de banco. Não importa, todos eles são Deus. Agora, muitas pessoas me dizem, mas como Deus está numa pessoa que está roubando um banco ou que está fazendo isso? Deus está. Agora, para ele se manifestar, é você que tem que deixar. É você, porque ele é você. É você que precisa manifestar, ok? Então ele diz isso. Gente, é a coisa mais bonita. Olha o que Levine diz. Aqui para você entender. Ele fala que ele se apaixonou por Levine, né? Você, assim como você se apaixonou pelo ser que você é agora. Então, eu sou apaixonado por ela sobrinha, assim como você é apaixonada por quem você é. Certo? Ele diz, você sonhou pobreza. Se você sonhou, olha só, a pobreza em ser a saúde, ser amado, ser ignorado, mas você nunca perdeu a visão de individualidade, você nunca vai perder, pois você é quem você se apaixona a ser. Se você se apaixona pela pobreza e acha que a pobreza tem alguma virtude, você vai seguir por esse caminho. Não existe nenhum tipo de virtude na pobreza, gente. Não existe. De verdade. Não existe. O que existe é que as pessoas não querem expandir consciência, não querem entender e se vitimizam para querer ficar ali. Acostumou a ganhar comida na boca, ganhar esmola, ganhar doação. Tem pessoas que é acostumada a ganhar isso. Se ela parar de ganhar, ela deixa de viver. Ela acha que o mundo não está nem para ela. Tá? Então vamos entender bem isso aí. Ó. E ele fala aqui, ó. E no final você vai despertar como Deus individualizado. Você se conhecerá como um espírito vivifica a mente, à medida que avança em direção a uma individualização cada vez maior. Esse é o propósito de todo o drama. É isso que Natal significa. Então, quando isso acontecer, eu não sei disso. Blake certamente não tinha 1.800 anos de idade, julgando pelo mundo de César. Ele nasceu em 1757 e escreveu o poema em 1794. Blake estava falando daquele segundo nascimento, acreditando que estivesse unido a Cristo. Em uma morte como a dele, estaríamos unidos a ele em uma ressurreição como a dele. Blake considerou essa divisão do tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo como o começo. Opa, peraí que subiu. Como o começo, alegando que ele era um com Deus. Quando se apaixonando por sua imagem, ele se tornou individualmente, universalmente difundida. Começando como fizemos
o Deus nele levou 1.800 anos para completar 1.800 anos, para vocês entenderem tudo que Break, tudo que Neville celebra esse maravilhoso mistério, que é completamente mal entendido. Mas um dia você, individualmente, experimentará a Escritura e conhecerá o verdadeiro mistério do Natal. Então você também dirá que eu acordei e não sabia que tinha dormido. Então você precisa acordar, porque muitos estão dormindo por um sono induzido, uma hipnose induzida por esse monte de pessoas que se diz eleito por Deus, ungido de Deus, né? Faz isso, faz daquilo. Gente, quando você acordar, você vai perceber que você estava dormindo e que você precisava acordar. A sensação é de despertar, não é de ressurreição. Você sabe que está no túmulo do seu crânio, por causa de um conhecimento de dentro, a pedra rolará como você nasceu de cima. Cima, do nosso mais alto, do nosso consciente. 3 testemunhas diz na Bíblia. 3 testemunhas estarão lá. 2 firmará, pois você está cumprindo as Escrituras. Quando 2 ou mais pessoas concordam com o testemunho, é conclusivo. Uma testemunha declara que você é o pai do sinal, a criança enrolada em pano. Você, o pai, testemunhar ou testemunhará o evento e Escritura, a palavra escrita de Deus leva você para fora. Então você tem 3 testemunhas, todas concordando em testemunho. A Bíblia, você é o terceiro. Então entende isso agora? A Bíblia é um. Essa é a história do Natal. O tempo em que a profecia feita a você. Antes que o mundo era, antes do mundo ser mundo. Antes do mundo ser mundo, a profecia já estava feita para você. Deixa eu ver aqui, se ainda tem mais um pedacinho aqui. Não. O que tem aqui para você, então, agora é, Devine encerra dizendo assim, façamos um silêncio. E eu vou colocar aqui, no finalzinho agora, uma musiquinha. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir a música. Se vocês conseguirem ouvir, eu acho que não vão, porque... vamos ver como está o som e a gente já volta a falar. Se vocês conseguirem ouvir a música, eu acho que eu vou fazer sem música. Eu vou pedir para você nesse momento que você feche seus olhos e faça um silêncio diante de você. Quero que você faça uma pequena busca diante de você. Eu quero que você, com os olhos fechados, comece a fazer uma busca e veja quais são os momentos da sua vida em que você pudesse voltar, você corrigiria. Veja quais são esses momentos que você pode corrigir na sua vida. E você vai começar a entender que tudo que você fez na sua vida, se deu errado, você vai ver que você podia ter feito o que tem certo. Muitas vezes nós fechamos os olhos quando eu peço para buscar, por exemplo, uma mágoa, um rancor. A gente sempre busca pessoas que nos magoaram. Mas se você buscar agora dentro de você, quantas pessoas você pode ter magoado também, você vai ter uma compreensão melhor de que não só nós precisamos dizer para as pessoas o que perdoam, mas muitas vezes nós precisamos dizer às pessoas que perdoam. Eu te amo. E aqui eu encerro a nossa explicação de hoje. Bye bye, galera, e até a próxima. Muito agradecido e até nosso próximo encontro. Vamos fechar aqui e nos falamos.